O Paraguai ele está começando a entrar de vez no radar do mercado imobiliário da América do Sul. E o mais interessante é que isso não está acontecendo apenas por causa dos impostos baixos ou do custo de vida mais acessível. O que começa a chamar a atenção agora é algo muito maior: crescimento urbano, estabilidade econômica, chegada de investidores, expansão da construção civil em um mercado que ainda parece estar em uma fase inicial de valorização. Enquanto muitos brasileiros ainda enxergam o Paraguai apenas como um lugar para compras ou oportunidades fiscais, investidores e empresários começam a observar o país de uma maneira completamente diferente. A sensação que muitos têm hoje é que o Paraguai pode estar vivendo o começo de uma transformação semelhante à que outros mercados da região viveram anos atrás, antes de passarem por uma forte valorização imobiliária. E isso fica ainda mais evidente quando olhamos para os preços do metro quadrado. Em várias capitais da América do Sul, como Santiago e Montevideo, o valor do metro quadrado em regiões valorizadas já ultrapassam facilmente os US$ 3.000. Em Assunção, porém, ainda existem áreas importantes trabalhando numa faixa entre 1.200 e US$ 1.700. E é justamente essa diferença que faz muitos investidores acreditarem que ainda existe espaço para crescimento. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o preço atual. O ponto principal é que o Paraguai começa a reunir fatores que normalmente antecedem grandes ciclos de valorização. O país vem mantendo a estabilidade econômica, a inflação relativamente controlada, baixa dívida pública e crescimento do PIB. Além disso, possui energia barata, custo operacional reduzido e um ambiente que muitos empresários consideram previsível para investimentos de longo prazo. E quando um país começa a transmitir estabilidade, uma consequência natural aparece: o mercado imobiliário começa a se movimentar, porque junto com o crescimento econômico vem também expansão urbana, chegada de empresas, aumento de procura por moradia, crescimento do consumo e valorização de regiões estratégicas. Talvez um dos acontecimentos que mais ajudaram a fortalecer essa visão sobre o Paraguai tenha sido a conquista do chamado duplo grau de investimento. Para muita gente, isso pode parecer apenas um detalhe técnico da economia, mas para os investidores internacionais isso pesa muito. Na prática, significa que o mercado financeiro internacional começa a enxergar o Paraguai como um país mais seguro e previsível economicamente. E isso acaba impactando diretamente setores como construção civil, imóveis corporativos, condomínios, hotéis e investimentos urbanos. Porque o grande investidor normalmente procura estabilidade, procura segurança jurídica e procura regras claras. E o Paraguai começa justamente a construir essa imagem no cenário internacional. Com isso, Assunção passou a se transformar no principal centro dessa expansão imobiliária. Regiões como Villamorra, Molas Lopes, Recoleta, Passeio La Galeria e Shopping del Sol vêm recebendo novos empreendimentos, edifícios modernos e uma ocupação cada vez maior. Empresários, expatriados, investidores e profissionais estrangeiros começam a ocupar esses espaços, aumentando ainda mais a demanda imobiliária nessas áreas. Mas uma das mudanças mais interessantes talvez esteja no próprio perfil dos imóveis que começam a crescer no país. Durante algum tempo, o foco ficou muito concentrado no mercado premium. Só que agora, muitos especialistas começam a observar outro movimento: o crescimento dos imóveis compactos, estúdios, loft, kitnets e projetos mais acessíveis. E isso acontece porque o Paraguai ainda possui um déficit habitacional importante, ou seja, existe uma demanda que ainda não foi totalmente atendida. Na prática, isso significa que pode haver espaço não apenas para grandes construtoras, mas também para investidores menores, investidores estrangeiros e pessoas que desejam construir patrimônio através de renda imobiliária. Além de Assunção, outras regiões começam a entrar com força no radar do mercado. Cidade del Este, por exemplo, vem sendo impulsionada pelo comércio internacional,
pela logística e pela ponte da integração. A cidade começa a viver um momento diferente, principalmente pela expectativa de crescimento econômico e aumento da circulação de investimentos na região. Encarnação também chama muita atenção. A cidade vem crescendo em turismo, em universidades, em infraestrutura e em expansão urbana. Isso faz muitos investidores começarem a olhar para aluguel de apartamentos compactos, kitnets e imóveis voltados para estudantes e aluguel temporário. Outro ponto extremamente importante é o corredor bioceânico. Historicamente, regiões que recebem grandes obras de infraestrutura acabam passando também por ciclos de valorização imobiliária, e muitos acreditam que isso pode acontecer em diversas áreas estratégicas do Paraguai nos próximos anos. Ao mesmo tempo, cresce também o mercado de aluguel temporário através de plataformas como Airbnb e Booking. Em determinadas regiões premium de Assunção, investidores já conseguem rentabilidades interessantes em dólar, principalmente devido ao aumento da circulação de empresários, de executivos, de estrangeiros e turistas. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o metro quadrado realmente pode dobrar ou triplicar no Paraguai nos próximos anos? Ninguém consegue garantir isso. Seria irresponsável afirmar algo desse tipo como certeza absoluta. Mas o que muitos especialistas acreditam é que o Paraguai ainda está numa fase considerada inicial de expansão imobiliária quando comparado a outros países da região. E justamente por isso, muitos investidores enxergam o país como uma oportunidade de médio e longo prazo. Claro que existem desafios. O crescimento urbano precisa ser acompanhado de infraestrutura, de planejamento e de desenvolvimento sustentável. Mas, ao mesmo tempo, é impossível ignorar que o Paraguai começa a passar por uma transformação econômica importante. E talvez seja exatamente isso que está fazendo o mercado imobiliário ganhar tanta atenção agora. Porque quando o país começa a crescer, começa a transmitir estabilidade, começa a atrair empresas, começa a melhorar sua infraestrutura e começa a aumentar a confiança internacional, normalmente o setor imobiliário acaba sendo um dos primeiros a sentir esse impacto. A grande dúvida agora é se estamos apenas vendo o começo dessa valorização ou se o Paraguai ainda continua sendo uma das oportunidades mais subestimadas da América do Sul. Esto fue más un video de CPO Digital. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te pido que te suscribas. Aquí también aprendemos guaraní y aprendemos también español. Nos vemos en un próximo video.